Fala pessoal, aqui é o Thiago Damasceno, passando rapidinho para dar um recado. Devido à pandemia, nós não gravamos em estúdio, nós gravamos à distância, via Skype, em nossas casas, de modo que, quando houve alguma oscilação do sinal da internet, o som ficou um pouco falho ou tremulando e alguns ruídos de fundo foram captados e nós não conseguimos tirar eles na edição sem comprometer o áudio como um todo, mas não se preocupem, esses momentos são exceções, são aqui e ali e de forma nenhuma comprometeram o conteúdo que nós gravamos, dá para entender tudo. Agradeço pela compreensão desses detalhes técnicos e fiquem agora com o episódio que eu sei que vocês vão gostar muito, ficou maravilhoso. História dos japoneses no Brasil, do Kasato Maru ao caso Shindo Remei. Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador, aqui é Thiago Damasceno e hoje vamos falar sobre a história dos japoneses no Brasil, do Kasato Maru ao caso Shindo Remei. O Brasil é o país com a maior comunidade de japoneses fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de membros, dados do governo federal de 2017. O bairro da Liberdade, na Grande São Paulo, é a região que abriga a maior colônia japonesa fora do Japão. Logo, é fácil deduzir que as histórias desse grupo fazem parte das nossas histórias regional e nacional. Sendo assim, alguns dos temas do nosso episódio de hoje são imigração japonesa, Segunda Guerra Mundial, violências, memórias, nacionalismos e traumas. Quem vai falar sobre isso é o professor Dr. Diego Avelino de Moraes Carvalho, doutor em História com formação também em Filosofia e Psicanálise. O professor Diego é docente no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia no Instituto Federal de Goiás e membro dos grupos de pesquisas NECULT, que eu faço parte também, no Perfil e Latesfip Cerrado, onde estuda cultura, história, sociedade, filosofia e psicanálise. Ele também é articulista colaborador do jornal Opção e comentarista político nos programas DQD e Papo Cabeça na Rádio Interativa 94,9 FM. E aí, Diego, tudo beleza? E aí, Thiago, tudo beleza? Tudo ótimo por aqui, né? A expectativa é a melhor possível, poder, depois de alguns anos, trabalhar novamente esse tema, trazer ele a público, né? Um tema da nossa história muito pouco explorado, muito pouco historiografado, mas certamente bem almejado, bem quisto, né? Pelas pessoas que têm interesse em trabalhar com a história e memória da imigração japonesa no Brasil. Vou fazer aqui, como de praxe, uma breve contextualização do tema antes de começar a entrevista de fato. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Em 2017, o professor Diego defendeu sua tese no programa de pós-graduação em História da UFG, intitulada O Martírio no Sol Poente, das agruras emigratórias e migratórias à formação de milícias ultranacionalistas no contexto do pós-guerra no Brasil, o caso Shindo Remei, 1868 a 1956. É no conteúdo deste trabalho que basearemos este episódio. A Segunda Guerra Mundial, evento marcante do século XX, ocorreu entre 1939 e 1945. O violento conflito envolveu, de um modo geral, dois grandes grupos: os aliados, cujos principais países membros eram o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, e o eixo, representado principalmente pela Alemanha, Itália e Japão. Interessado em expandir seu domínio pela Ásia e pelas ilhas do Oceano Pacífico, cuja presença de forças coloniais britânicas e estadunidenses ainda eram fortes, o Japão entrou diretamente na guerra em 1941, atacando a base naval estadunidense de Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro. Enquanto isso, aqui no Brasil, Getúlio Vargas era o presidente, chefiando o país de forma ditatorial, período esse conhecido como Estado Novo, de 1937 a 1945. E aí, de modo contraditório, Vargas apoiava oficialmente os aliados, tendo inclusive despachado a Força Expedicionária Brasileira, FEB, para lutar na Itália. Enquanto isso, certas medidas autoritárias de sua política se aproximavam das políticas de ditadores do eixo, como Hitler e Mussolini. Nesse contexto, em 1942, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com o Japão, apesar de os primeiros imigrantes japoneses terem chegado aqui no começo do século XX.
Então vamos começar aqui com nossa entrevista. A história dos japoneses aqui no país tem alguns marcos, como a chegada do Kasato Maru, primeiro navio com imigrantes japoneses, em 1908, e o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão em 42, como eu falei na introdução. Diego, na sua tese, você afirma que a Segunda Guerra Mundial foi um divisor temporal nessa história Brasil-Japão. Por quê? Então, Tiago, primeiramente, a gente marca a chegada dos imigrantes japoneses no Brasil em 1908, com a descida do Kasato Maru, né, com o aporte do Kasato Maru. Porém, a gente já tem a presença de imigrantes japoneses antes disso. Desde o final do século XIX, já tem algumas embarcações que estão trazendo imigrantes japoneses. Obviamente que fora de uma política de imigração tutelada. Esse é um termo interessante, desenvolvido pela antropóloga Célia Sakurai, que marca os acordos entre Brasil e Japão na ordem desses fluxos imigratórios. Então, antes de 1908, a gente já tem uma presença de japoneses no Brasil, embora fique marcado, fique datado a partir desta ocorrência, desta data, a oficialização da imigração japonesa no Brasil. Pois bem, sobre a sua pergunta, né, a Segunda Guerra Mundial ela é um divisor temporal nessa história da imigração japonesa no Brasil. Isso porque ela provoca e evoca uma inflexão sobre a própria presença nipônica, e já neste contexto nipodescendente aqui no Brasil, né? Há uma percepção desse imigrante que com a guerra, e sobretudo após o seu fim, ele já vê sepultado seu desejo de casegue, isto é, de retorno à pátria de origem, e também como um marco simbólico de ruptura, fruto de um assimilacionismo já engendrado no seio das colônias. O imigrante se identifica com isso que parcamente chamamos de brasileiro. Há dois momentos precisos na história da imigração japonesa no Brasil. Que ele é marcado por uma perspectiva de transitoriedade, ou seja, a expectativa do voltar, por isso a necessidade do tudo suportar, e outro de permanência, ou seja, a de aqui ficar, mas sobre o novo se afirmar. O que, em ampla medida, também significou uma mudança na percepção de si enquanto imigrante, mas também da própria perspectiva do nativo, né, do brasileiro face àquele imigrante que antes era tão indesejado. Uma coisa que eu defendo na minha tese, já no seu fim, é que há um processo secundário, que na psicanálise a gente chama de recalcamento das experiências limites que foram vivenciadas pelos imigrantes nipônicos e seus descendentes aqui no contexto da guerra, mas sobretudo do pós-guerra. A partir, sobretudo, ali de 1957, mais ou menos, quando há o salvo-conduto, na verdade, anistia, né? Assinada pelo Juscelino Kubitschek, dos prisioneiros de guerra cativos, tanto na ilha de Anchieta como nos demais campos de concentração. É importante a gente poder falar disso mais à frente, né? Então, quando há essa anistia proposta pelo Juscelino ali, logo na sequência, o que a gente observa é uma forma de silenciamento, um apagamento, por assim dizer, de toda essa situação nevrálgica que o imigrante nipônico se viu infligido no Brasil desde a sua descida do Kasato Maru. Então, assim, há uma tentativa deliberada, embora não deixe de ser traumática, de se apagar os rastros da memória pré essa grande guerra. Então, há uma questão que não advém de uma tentativa de reparação histórica ou justificação, mas antes de um silenciamento autoimposto, sabe? Algo da ordem daquilo que não é dito e tende a ser esquecido, sendo registrado apenas os feitos do agora para frente. Então, em outras palavras, o que se foi, importante é o que a gente vai construir a partir de agora. Claro que isso, numa perspectiva psicanalítica, é ilusório, né? Porque aquilo que é secundariamente recalcado, ele volta na forma de um sintoma, né? Ele reaparece depois, ele emerge depois. Atualmente, inclusive, eu venho, Tiago, pesquisando os efeitos da transgeracionalidade psíquica do trauma em experiências de guerra. E eu percebo o quanto que aquilo que é deliberadamente emudecido numa primeira geração, recalcado no atravessamento da segunda, acaba emergindo na terceira geração como um sintoma forte. Então, esse é um trabalho que envolve até epigenética, que envolve outros campos inter e transdisciplinar para poder pensar como que os processos traumáticos eles vão sendo transgeracionados, eles vão passando de geração a geração na ordem da linguagem. Então, é um campo de estudo bem recente, bem interessante, e eu venho tentando mostrar como que essa primeira geração se silencia, a segunda recalca e a terceira sintomatiza, né? E a forma de sintomatizar é muito interessante, a gente pode
explorar um pouco mais à frente. Bom, mas enfim, esse é outro assunto, né? Como eu disse, a gente pode voltar ainda depois, né? Voltando à sua questão, Thiago, a Segunda Grande Guerra ela trouxe em si alguns significantes bem importantes, assim. Ela é marcada pelo discurso da eugenia, da xenofobia, do racismo multicor, isso é uma coisa interessante no Brasil, pautado principalmente pela rejeição do imigrante amarelo, o sanitariamente indesejado, isso é uma coisa também muito interessante, porque quando a gente pensa em racismo no Brasil, a gente pensa somente numa ordem de racismo, e não perpassa que outras matizes e outras matrizes também passaram por processos racialistas muito fortes no passado, né? E havia, como você citou, né, em Vargas e em seu projeto de consolidar uma espécie de identidade nacional, um profundo desprezo por todos aqueles que não vibravam no diapasão eurocêntrico, pretendido como uma afirmação perfeita para esse instrumento multivocal que a gente chama de Brasil, sabe? Uhum. O fato de, em 1942, o Vargas ter rejeitado a aliança com o Eixo, ainda que seu governo tivesse, como você colocou, bastante afinidade axiológica, principalmente os ânimos com os italianos, com os alemães e com os japoneses aqui residentes se exaltassem. Claro, né, que sobrou para os japoneses um quinhão muito maior de rejeição e violência, posto as suas matrizes não europeias. Com o fim da guerra e a própria exposição de Auschwitz, principalmente, por aqui também, acho que diversos campos de concentração, e nós tivemos cerca de 13 registrados entre 1942 e 1946. É importante falarmos em campos de concentração, não necessariamente em campos de extermínio, embora sejam fronteiras bastante limítrofes de atuação autoritária, mas nós temos sim campos de concentração no Brasil. E aí se percebe que no final da guerra, muitos desses campos, obviamente, eles foram desativados. Se percebe que a própria falácia eurocêntrica, né? A falácia eurocêntrica talvez não seja o termo, mas a falácia eugênica, ela já não encontra mais guarida moral na sociedade, sobretudo acadêmica e jornalística daquele período, quando outrora, quer dizer, na sociedade isso ainda subsiste, mas pelo menos nos círculos jornalísticos, nos círculos acadêmicos, você já tem uma ruptura com noções eugênicas no campo científico. E com a queda mesmo da ascensão hitlerista, com o próprio desvelamento de Auschwitz e tudo mais, sustentar uma política eugênica de Estado perde força num país como o Brasil, que está naquele contexto já discutindo questões inerentes ao que seria uma democracia racial e coisas do gênero, com todos os seus limites, com todos os seus problemas, mas já se tem uma outra perspectiva de sociedade, outra perspectiva de humanidade, e que aquele discurso de outrora, que ainda se encontrava forte na Alemanha, não encontrava tanta guarida mais aqui no Brasil, principalmente nos círculos jornalísticos e acadêmicos. Tanta. Não quer dizer que a gente não tinha ainda presente, como a gente teve no passado. No começo da década ali, a eugenia era uma tese muito aceita nos círculos acadêmicos. Era um grande significante para a malha jornalística. E isso passa, isso vai deixando de ter com o fim da guerra. Isso é uma coisa muito interessante. E aí acontece que esse é o momento ideal, ali, no pós-guerra, para que o imigrante japonês se reinventasse no Brasil. E isso pressupunha construir um outro legado que não associasse ele mais àquele anterior inassimilável, enquistado, sanitariamente insalubre, politicamente perigoso, que nas décadas seguintes ele foi construído, sabe? Então, assim, agora era preciso se apresentar como sujeitos dos quais a força do seu senso comunitário era um combustível corporativo para a prosperidade econômica, sabe? Sua ode à disciplina e hierarquia, herdada em certa medida de um passado militar, ainda que muitas vezes fabulado, né? Se tornava a marca de reconhecimento do oriental, bem entre aspas aqui, né? E para isso, Thiago, finalizando essa parte, era preciso rejeitar esse passado recente das primeiras décadas imigratórias. Era preciso apagar a memória dos eventos ligados a Shindorimei. E agora se dedicar de fato ao trabalho, seja no campo da indústria ou nas profissões liberais, imprimindo uma marca de competência, rigor, celeridade, resiliência. E, em certa medida, se a gente for levar em consideração, deu tudo certo. Poucos de nós sabemos sobre as agruras imigratórias nipônicas no Brasil. A própria comunidade nipodescendente pouco sabe. O fato é que muitos de nós referenciamos os japoneses hoje, seja no mundo ou em seus aqui descendentes, como sujeitos de grande prosperidade e riqueza cultural.
A gente não imagina mais o japonês enquistado, sanitariamente perigoso, isolacionista, ultranacionalista. Ao contrário, o nosso imaginário sobre o oriental, especialmente sobre o japonês, modificou bastante. Sinal de que essa estratégia, inconsciente ou não, de refazer a sua imagem pós-Segunda Guerra deu super certo. Então, na época do Vargas, um discurso nacionalista brasileiro é europeu, ou descendente europeu. E aí depois, no caso dos japoneses, isso muda, né? Há uma melhor postura de assimilar, de conviver com esses imigrantes. É isso, então, né? Basicamente é isso. Tem uma obra muito interessante de um historiador chamado Fábio Koifman, a gente pode até deixar depois nas recomendações, a obra dele chama O Imigrante Ideal, em que ele vai mostrando as diversas tentativas do Estado brasileiro, pré-Vargas e sobretudo em Vargas, de constituir isso que seria um imigrante ideal. E o que seria o imigrante ideal? Aquele que contribuiria para uma formação espiritual da nação brasileira, né? Aquele que não somente contribuía do ponto de vista cultural, mas, sobretudo, contribuía do ponto de vista genético para uma melhoria daquilo que a gente já poderia chamar de brasileiro. Então, é interessante que a imigração de portugueses, que a imigração de holandeses, e que, inclusive, até a própria permanência de italianos e alemães não tenham sido tão tensas, mesmo no contexto de guerra, como foram para os japoneses. Porque os japoneses, a rigor, né, eles não tinham lá grande coisa a oferecer, nem em termos estéticos, nem em termos culturais. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, como esses discursos foram se arrefecendo, o que o japonês, que agora não tinha mais tão premente o desejo de kasegi, ou seja, o desejo de volta, ele tinha que se afirmar de alguma forma. Ele tinha que, de alguma maneira, mostrar seu valor. Ele tinha que, de alguma maneira, dizer, olha, somos brasileiros também, porque já estamos aqui há 50 anos, já estamos aqui há muito tempo. Nós já assimilamos a cultura, nós já assimilamos o idioma, nós já assimilamos, inclusive, a religião. Muitos japoneses se convertem do budismo, do shintoísmo para o cristianismo, naquele primeiro momento católico e depois protestante. Então, você tem já um nipodescendente que se vê como brasileiro. Então, eu preciso atuar, eu preciso performar como um brasileiro, ainda que possua suas raízes nipônicas, mas não aquela raiz mal vista de outrora, e sim uma raiz bem vista, que é de um sujeito disciplinado, com um senso comunitário muito forte, resiliente, trabalhador, etc. Continuando sobre esse período da Segunda Guerra, como que o governo do Estado Novo encarava, entendia e tratava a comunidade japonesa? E, por extensão, os japoneses nesse período sofriam algum tipo de preconceito pelos brasileiros aqui no cotidiano? Não, sofria muito, né? Na verdade, assim, é uma coisa muito curiosa. Sofre até hoje. Talvez a palavra não seja sofrer no sentido de que isso afete determinados privilégios, como a gente observa com outras matizes e matrizes. Mas até os dias de hoje a gente ainda insiste em piadas, né? A gente insiste em xistes que coloca o japonês, mas especialmente o chinês, né? E esse contexto de pandemia é muito gritante em relação a isso, são como sendo pessoas distintas ergonomicamente, faz referência ao órgão sexual do japonês, a gente faz diversas piadas, a gente faz diversas caracterizações, né? Chama de cara de bode, né? Por causa da barbicha, faz uma alusão pejorativa ao seu tamanho, né, entre várias coisas. É claro que o preconceito que a gente estabelece hoje com o oriental, especialmente o japonês, não é o mesmo do chinês, mas especialmente do japonês, não chega a ser algo que subtrai privilégios, como novamente a gente encontra com outras matizes, mas ele não deixa de ainda estar presente na nossa cultura, né? Só que no passado isso foi muito pior mesmo, assim, é uma coisa bastante agressiva. E quando você olha a maneira como o japonês é tratado hoje, porque hoje é uma coisa interessante, Thiago. Você está dentro de sala de aula e topa com o japonês, você fala, é o nerd. É o cara que vai fazer ciência da computação, Sim. É o cara que vai mexer com robótica, é o cara que vai passar na USP. E eu já até ouvi muitas vezes japonês na USP é mato. Exatamente, assim, eles mal entendem que existe uma razão social para isso e não necessariamente cognitiva ou até mesmo cultural. A maior parcela da imigração japonesa no Brasil está em São Paulo, né? Então, enfim, existe um outro processo aí que vai explicar do porquê tem mais japonês na USP do que em qualquer outro lugar do Brasil. Mas essa é uma outra discussão, claro, que tem atravessamentos culturais, tem outras coisas por trás disso aí. Mas voltando aqui à sua questão,
é incrível como desde o início mesmo, o japonês ele é tratado aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu pesquisei alguns impressos da época e havia, assim, campeonatos, né, disputas no jornal ali, para quem, por exemplo, ia vencer a guerra entre Japão e Rússia. Em 1905, se não me engano, teve uma disputa entre Japão e Rússia, me fugiu agora a data específica, a guerra, né? Rússia-Japão. E aí teve um periódico local, um periódico nacional, melhor dizendo, que ele fez uma espécie de competição para ver quem ia ganhar a guerra. E você tinha que mandar uma carta dizendo o porquê que o Japão iria ganhar ou perder a guerra. Não porque que a Rússia ia ganhar ou perder, porque que o Japão iria ganhar e perder. E assim, os relatos, né, as expectativas são as mais bizarras possíveis, né? Então se criava toda uma concepção exótica do japonês, que desde aquele momento já marcava qual era a leitura que a gente fazia deste povo, que décadas depois viria, né, a coabitar as lavouras cafeeiras e depois, né, o comércio local, a vida citadina como um todo. Então sim, cara, os japoneses eles sofreram toda sorte de preconceitos e generalizações possíveis, que se materializavam em violências de toda ordem. Inclusive, uma dessas primeiras qual a diferença entre japonês e chinês? Para a grande maioria das pessoas é tudo igual. E são radicalmente diferentes do ponto de vista estético. Uhum. Quando você se depara com isso e passa a observar, você consegue perceber diferenças gritantes. Mas é tão interessante como a gente vicia o nosso olhar a ponto de achar que é tudo um sujeito baixinho, do olho puxado, de uma cor acobreada. Não é? Sim. Então, isso é uma coisa muito curiosa. Então, sim, né, novamente, os japoneses eles passaram por toda forma de violência e de generalização possível. Desde a proibição, estou pensando a partir de 38 ali, desde a proibição de hastear a bandeira nacional deles, até cantar o hino, sequer poder falar e transmitir o seu idioma. O Nihongo, o idioma japonês, por exemplo, ele era proibido de ser falado publicamente. E se quisessem transmitir o idioma, tinha que ser em escolas clandestinas. Então havia sótãos ou porões de casas que eram utilizados para alfabetização de filhos de japoneses. E que se a polícia baixasse lá, era prisão na certa, né? E sem a certeza de que esse sujeito ele iria voltar. Porque, veja, a gente está num contexto pré-Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente está num contexto ainda pré-guerra. A gente ainda não tem todas as condições de suportar o imigrante, condições jurídicas de dar garantia humanitária. Então, a ida de um japonês para depor na delegacia não era muito diferente de um estudante filiado ao PCB, ou PCdoB, que lá no contexto de 64 ia depor no DOPS. Então, ele podia não voltar, e muitas vezes ele não voltava. Era o inimigo, né, basicamente. Era o inimigo. E olha que a gente está em 38 ainda. Então, havia a proibição de hastear a bandeira deles, né? Só podia hastear a bandeira brasileira, só podia cantar a bandeira brasileira, você não podia transmitir o idioma. E houve épocas, assim, que você não podia reunir com mais de 3 pessoas distintas da sua própria família. Então, se parasse 3 japoneses na rua e identificasse que eles não eram da mesma família, eles iam presos. Caraca. Sobre a acusação de formar a milícia de resistência. E até para se locomover de um município a outro. Então, o sujeito saía lá da roça dele, ia vender o leite no município da frente, ele tinha que ter um salvo-conduto expedido pela polícia local. Senão, ele não podia transitar, podendo ser preso e sumir, desaparecer, não saber o que foi feito desse sujeito. Eu tenho até um colega que está estudando, agora mais recentemente, está levantando uma documentação bacana aí, mas também mexe com um pouco de história oral, que é mostrando lavouras, né, cafeeiras ali no interior paulista, que usavam mão de obra escrava mesmo, formada justamente por esses japoneses que iam para as delegacias e não mais voltavam. E aí os próprios militares ali, né, os policiais, o delegado ali, vendia ele como força de trabalho, né, para essas lavouras escravocratas, por assim dizer, e anunciava para a família que ele morreu, porque ele tentou resistir, e naquela época, né, existia na prática o tal do excludente de ilicitude, tão desejado por essa malta reacionária que nós temos no Brasil hoje. Então a polícia virava naquela época e falava assim, olha, ele tentou reagir à prisão, ele avançou em cima da gente, e isso era muito possível de acontecer mesmo.
Então a gente teve que usar da força, ele infelizmente morreu. Mas o cara não morreu, na verdade ele foi vendido para uma fazenda do interior para trabalhar no regime de escravidão. Então assim, te respondendo muito objetivamente sua pergunta, sofreu demais da conta. Então você entende que essa tentativa de silenciamento, de apagamento, não é uma coisa deliberada, sabe? Às vezes o movimento até inconsciente, porque é um processo traumático a imigração japonesa no Brasil. Não é uma coisa fácil saber com seus avós, os seus pais, ou mesmo você que veio em busca de uma terra nova, né, de um lugar para reconstruir a vida, de repente, só pela condição de não ser um imigrante desejável, é assassinado, é preso, é torturado, é vendido para lavouras, né? É vendido para fazendas escravagistas e tudo mais, né? No contexto da Grande Guerra, a coisa fica pesada, principalmente a partir de 42, Thiago, porque aí não tem jeito, porque aí agora, se o japonês ele era um inimigo estético, vamos colocar assim, agora ele é inimigo de guerra. De fato, inimigo de Agora ele é fato, né? fato inimigo de guerra, né? Então o que você tem é propriedade confiscada, saqueada, depredada, incendiada, com famílias dentro, inclusive. O que você mais tem é isso nesse contexto. E aí o Japão vai para de fora protestar, o que acontece com esse sujeito? Ele vai preso. Ele vai preso ali, né? Então é interessante, porque nesse contexto você já tem os campos de concentração. É uma grande operação de limpeza étnica, né? Exato, a gente já tem aí uma necropolítica. Esse termo está muito em voga hoje em dia, Uhum. mas e novamente, isso não é de forma alguma subalternizando ou diminuindo o sofrimento de outras matizes, mas é dizer que esse projeto assassino de Estado, ele já existe há muito tempo no Brasil. E ele afetou uma série de outras matrizes, por assim dizer, que nós desconhecemos. Nós simplesmente desconhecemos, coisas pesadas mesmo. Né? Então, esse projeto de limpeza étnica, esse projeto necropolítico, ele já existia no Brasil. Por isso que quando a gente vê um aluno, um familiar entusiasmado com o passado, né, com uma espécie de juvenóia, achando que no passado tudo era glorioso, né, e Oh, que sim. jaz no presente a transformação de um bom futuro, e a gente fala, cara, eu acho que você não entendeu o que é essa volta ao passado que você deseja, né? E aí é difícil não dar aquela carteirada, dizer que falta para esse sujeito o estudo da história, porque falta mesmo. Tá mal informado, no Falta, mínimo. porque falta formação e informação. E quando falta informação e formação, sobra, com o perdão do clichê, deformação, né? E aí a gente testemunha esse presentismo alargado, a gente testemunha aí essa forma de acesso parco idealizado do passado, né? Então, assim, naquele contexto de 42 para frente, Tiago, diversos desses japoneses que de alguma forma assim falam, cara, eu não aceito isso, eu preciso resistir. Era diretamente alocado para campo de concentração ou para penitenciária e passavam ali a conviver com presos comuns, sabe? Algo que inclusive violava a Convenção de Genebra, que dizia que presos de guerra, e preso de guerra não é necessariamente um miliciano, né, ou aquele que incorpora algum tipo de organização paramilitar, o prisioneiro de guerra pode ser simplesmente aquele que se posicionou publicamente na ordem da palavra, né, na circulação do discurso. Então você pegava ali um ativista, vamos usar esse termo que é comum para nós hoje, você pegava um ativista ali e colocava ele dentro da prisão com um assassino, com um estuprador, né, com qualquer outro tipo de criminoso já julgado e sentenciado. Isso violava completamente os acordos da Convenção de Genebra. Mas, como eu disse, né, todo esse processo ele começa lá atrás, nas primeiras imigrações, quando se já desconfiava do colono japonês se ele teria a mesma competência técnica, por exemplo, para trabalhar nas lavouras cafeeiras, sabe? Como o italiano, por exemplo, teve num dado contexto. E aí eu me recordo que teve um impresso, eu até citei ele na tese, que quando eu li, eu fiquei chocado, assim, né? Que o impresso dizia assim, mais ou menos nessas palavras, assim, eu não vou me recordar descritivamente, mas lá na tese isso está posto, né? Que dizia assim, tipo, ao menos o italiano, presta atenção nisso, ao menos o italiano serve para cruzar. Olha a Meu categoria Deus. de objetificação. Ao menos o italiano serve para cruzar. O amarelo, né, se referindo ao japonês e ao chinês indistintamente, não passa de um preto desbotado.
sem a mesma robustez física e apetência sexual. A gente está lendo isso no impresso, de alguém que fala, olha, pelo menos o italiano dá para cruzar com ele, porque vai nascer filho bonito. Em relação ao preto, ele é apenas alguém desbotado ali, sem a robustez física e apetência sexual. Olha só, isso é tipo um Estadão da vida, é uma Folha de São Paulo, é um jornal de grande circulação, né? E as pessoas estão lendo isso e não estão se posicionando em relação a isso, né? Isso é uma coisa incrível, né? Para saber onde é que a gente já esteve. Posteriormente, nessa questão, como eu disse, ela vai tomar contornos, porque de início é gerar uma suspeita se o japonês pode ou não trabalhar na lavoura. Depois olha, ele traz doença, algo muito parecido com hoje em dia, né? Só que em relação ao chinês. Olha só que coisa bacana. Eu ainda pretendo escrever um trabalho assim sobre a atualização do perigo amarelo, sabe? Porque tem tudo a ver, né? Porque era isso, olha, o japonês, ele pode ter, eu lembro de um impresso que falava assim, o japonês pode ter trazido a melancia, mas trouxe também um tipo de febre tifoide, que é de acordo com o tom da tua pele. Olha só que coisa. Diagnóstico super profissional, só que não. Totalmente, né? Selo Nishi Yamaguchi, né? Com todo respeito ao sobrenome da Freestyle Science, né? Enfim, primeiro você tem essa ojeriza, essa desconfiança na capacidade produtiva. Depois é uma desconfiança sanitária. Depois converte numa desconfiança política. E que, obviamente, isso é uma coisa muito interessante. Havia lastro. Essa que é a coisa interessante. Como assim, Diego, havia lastro? Diferentemente do italiano, e eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, o japonês protestava muito nas lavouras, muito mais do que o italiano. Por exemplo, tem uma história de que eles chegaram numa fazenda e falaram assim, ó, ali está o seu alojamento, é onde vocês vão viver. E aí eles descobriram que eram senzalas inativas, né? Que era onde eles iam ter que construir a casa. Nisso eles viraram para os donos da fazenda e falou assim, olha, é o seguinte, a gente precisa de uma semana para poder se organizar aqui, aí a gente começa a trabalhar. Em uma semana, quando o dono da fazenda voltou naquele ambiente onde eram senzalas, os japoneses já tinham reformado todo o ambiente, transformado aquilo numa vila. E aí o dono da fazenda mandou seus capatazes tacar fogo naquela vila, porque era um absurdo a casa de um funcionário ter maior qualidade de higiene, de estética do que a casa grande. E aí mandaram tacar fogo. Então, o japonês é aquele que desde o início está criando, vou colocar bem entre aspas, e não dá para fazer o sinal de aspas no podcast. Mas eu vou colocar bem entre aspas, desde o início ele já está criando casos desse tipo. Ele já está se mostrando como um trabalhador distinto. De fato, você está trazendo também, você não deixa de trazer determinadas doenças que só operam num dado local, não é? Isso é óbvio, do mesmo jeito se a gente sai daqui e vai para um país extremo, a gente leva também uma série de coisas. Lembrando que naquele contexto você não tem medidas sanitárias severas para o traslado, né, entre continentes e tudo mais. Então é óbvio que havia um certo lastro. Inclusive a ideia do perigo amarelo enquanto ameaça política. Havia sim braços do império aqui no Brasil. Havia sim milícias sendo formadas, partidos sendo constituídos. Agora, como nos dias de hoje, isso é muito pequeno. Quer dizer, era muito pequeno. A quantidade de japonês que trouxe uma eventual doença, a quantidade de japonês que se rebelou nos campos de trabalho, o eventual japonês que participava de milícias ou de conglomerados nacionalistas, era uma minoria. E aí é óbvio, uma sociedade como a nossa, uma sociedade altamente reacionária, paranoica, por assim dizer, qualquer tanto é motivo para uma generalização absurda. Para a gente observar que em 1964 é só uma ponta final de um delírio que já percorre o brasileiro desde o começo do século, né? A de sempre imaginar que existe um perigo rondando a gente, não importa que cor é este perigo. Nada na história surge de repente, né? Sempre vem coisas se acumulando e uma hora... Nunca é gratuito, né? Às vezes o colega de trabalho fala assim, nossa, fui demitido por uma coisa pequena. Não, meu jovem, às vezes acumulou demais, é porque teu patrão não teve a decência de poder te atualizar um monte de coisa que você fez, né? Exato. Então, muitas vezes isso acontece, né? Ou dentro de um relacionamento ou qualquer coisa, as coisas são cumulativas. Bom, descontração à parte, bora lá. A próxima pergunta é sobre martírio. Você já até respondeu em partes, mas vamos para ela. Na sua tese, você entende que a história da imigração japonesa representa um martírio, porque é uma saga marcada por expurgos, tragédias, traumas,
mas também por superações e redenções. Como que o conceito de martírio pode nos ajudar a entender a trajetória dos japoneses aqui no Brasil? Muito bacana a pergunta. Eu usei essa expressão logo no título da tese, o martírio no sol poente. A expressão sol poente se refere ao Brasil, né, em oposição ao sol nascente, que é a maneira como os japoneses se referem, né, Bacana. ao país das cerejeiras, né, ao país do sol nascente e tudo mais. A palavra martírio, eu fiquei bem em dúvida na época, eu queria usar um termo que eu encontrei na obra chamada Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, que era o termo incolar, que dizia respeito precisamente à figura deste imigrante que precisa constituir nova morada, nova terra, né? Só que eu percebi que a história deste incolar é atravessada por um martírio, é atravessada por um processo que envolve uma devoção, que envolve uma fé, que envolve um atravessamento, algo da ordem da redenção, mas também de um suplício, de um sofrimento. Então, o significante que me apareceu naquele momento foi o de martírio. E se a gente for na raiz, né, semântica, etimológica do termo martírio, a gente vai encontrar a palavra em latim, martírio, e em grego também martyrion. E ambas as acepções, elas têm até o radical próximo, né, dão uma ideia de testemunho, mas não é qualquer testemunho, né? Geralmente se associa a uma ideia de suplício, de um tipo de sofrimento excessivo, ou ainda na esfera religiosa, né, um grande tormento em virtude de uma fé. E em todos esses sentidos, né, Tiago, a história da imigração japonesa, especialmente no Brasil, ela representa um martírio. Então, desde as agruras, as angústias, os desconsolos que marcaram aquilo que eu postulo no início da tese como expurgo travestido de missão dos súditos. Meu primeiro capítulo é muito em relação a isso, o que foi o êxodo samurai do Japão, né, e o que isso significou simbolicamente, né? Então, desde esse expurgo travestido de missão dos súditos, até os dissabores e aflições que caracterizaram as primeiras experiências migratórias, eu acho que tudo isso, né, ele foi vivenciado como um testemunho de fé e de muito sofrimento em busca de uma redenção. Soma-se ainda, né, Tiago, as diversas tribulações envolvendo o processo de adaptação e contra-assimilação etnocultural, até o rechaçamento, como eu citei anteriormente, dos círculos jornalísticos, científicos e políticos pela opinião pública, né, postulando sempre a presença desse amarelo, né, como indigesto, sabe, dentro de um contexto, dentro de um processo eugênico de branqueamento populacional. E por fim, chegando até a formação de milícias, e aqui é uma coisa interessante porque mais à frente a gente pode utilizar o termo terrorista para se referir ao terrorismo, para se referir a essas milícias, e eu acho que é um bom termo, mas eu prefiro muito mais pensar essas milícias como um sintoma, sabe, como um resultado, do qual a ação terrorista é uma forma de escoamento de um afeto do que necessariamente reduzi-los a uma expressão meramente política terrorista. Mas até assim, o surgimento das milícias, o assassinato, né, os fratricídios acontecidos na colônia, tudo isso é de um martírio sem igual. Porque, veja, no caso Shindorimei, que a gente vai tratar logo em questão, não está matando brasileiro. Você não está impetrando uma guerra contra a polícia brasileira, contra o exército brasileiro. Você está impetrando uma guerra contra os seus iguais. Você está assassinando os seus iguais. E isso é uma coisa que traz uma marca muito forte. O fratricídio, o parricídio não deixa de ser também não deixou de ser também uma ocorrência. Nós tivemos registros de filhos que mataram pais e pais que mataram filhos por discordância de perspectivas sobre o fim da guerra. Tudo isso é traumático. Tudo isso atravessa algo que demanda lá na frente perdão, que demanda lá na frente um processo de simbolização, que demanda lá na frente um processo de expiação. E dizer, então, que uma situação que tem como sintoma, que tem como reflexo um fratricídio, ele não é nem um testemunho de martírio e nem uma apoteose de um trauma, talvez a gente então não tenha uma outra palavra melhor para definir, entende? Sim. Então, eu acho que é uma palavra que faz muito sentido, sabe?
Porque essas mortes, Tiago, elas apontam para um duplo suplício. A gente vai poder explorar mais sobre elas. Eu acho que esse é o grande mote do nosso encontro hoje, poder falar da Shindoremei. Mas assim, é interessante, porque de um lado, né, você tem pessoas que estão padecendo nas mãos sangrentas da milícia, sabe? Estão morrendo mesmo, estão sendo assassinados. Tudo em nome de um significante, né? O Yamato Damashi, que é o autêntico espírito japonês, sabe? Se mata por uma ideologia, isso é uma coisa muito forte. E de outro lado, tem aqueles que estão assassinando família, que estão assassinando pai, que estão assassinando filho, que estão assassinando amigos, que estão assassinando pessoas próximas, sabe? Tudo em nome de uma suposta fé imperial, de um modelo idealizado de Estado e de império que não encontrava lastro já naquele momento, sabe? Então, assim, décadas após, né, o ocorrido, você observa que o silêncio, que às vezes até a dissimulação, é um artifício, é um mecanismo para poder ocultar um trauma. Tudo isso é uma estrutura de martírio, sabe? Não deixa de ser, a gente não pode deixar de considerar isso significante. E já indo para o nosso mote, o que foi a Shindoremei? É correto ou válido associar essa organização ao termo terrorismo, entendendo aqui terrorismo como um ataque militar ou paramilitar praticado deliberadamente contra civis. E essa associação entre Shindoremei e terrorismo resume a ópera, como se diz? Não, é correto associar o termo terrorismo, porque sim, a gente tem ações terroristas, não só assassinatos, a gente tem. Vou contar uma coisa interessante. Uma das ações da Shindoremei era queimar lavouras de bicho da seda e hortelã. Por quê? Porque tanto a seda, né, como o hortelã, eram insumos, eram commodities negociados entre o governo brasileiro e os Estados Unidos. Então entendia-se que se um japonês estivesse plantando, e algodão também, se um japonês estivesse plantando algodão, né, tivesse ali com uma cultura de bicho da seda, ou plantando a hortelã, estariam contribuindo para o fomento do exército inimigo. Então eles iam lá e falavam, olha, taca fogo nisso tudo. Isso é uma coisa interessante, porque eles mandavam um recado. Ó, taca fogo e se mata, senão a gente vai e te assassina e taca fogo. Então era bem assim, eles mandavam um recado. Claro, era muito assim, se você viesse de uma família samurai, e isso fosse identificado, eles te davam o direito de cometer um seppuku, né, de cometer um ritual, uma autoimolação ritualística, né, te davam o tempo de poder morrer de forma honrada. Se você não tinha matriz samurai, eles já chegavam lá metendo bala mesmo. Já só mandavam um recado, ó, taca fogo na sua colheita e é isso. Obviamente que a maioria não fazia isso, né? Então eles iam lá, tacava fogo e assassinava a família. Né? Então a coisa era bem direta. Então, sim, havia, obviamente, ataques terroristas. O processo judicial da Shindoremei, ele não foi capaz de levantar todas as mortes, todo o estrago. Tem um advogado chamado Agostinho Barros, que foi o responsável por defender, né? Ele foi o advogado de defesa dos membros da Shindoremei, e posteriormente também em 1959 ele escreve a primeira obra sobre a Shindoremei. O nome chama-se O Processo Judicial da Shindoremei. E ele é muito claro ao dizer que naquele momento se procurava o mínimo de provas para poder incriminar aquelas pessoas e apacentar a opinião pública. Era o que precisava. Então eles não chegaram a fazer todo o levantamento, digamos, do estrago causado pela Shindoremei. Então, assim, a conta de mortes que aconteceram, das lavouras que foram incendiadas, né, que foram destruídas, é incontável, pelo que quer dizer, digo, não foi possível de ser registrado, porque no processo queria-se apenas levantar o conjunto de comprovações objetivas para uma condenação imediata. Então o estrago foi muito grande, por assim dizer. Então não é incorreto associar o termo terrorismo, mas reduzir a complexidade do que foi a Shindoremei ao terrorismo é uma coisa muito preocupante. E aí, se você me permite, Thiago, eu queria só contar rapidamente como é que eu cheguei nesse projeto, porque tem um pouco a ver com isso. Na época, Thiago, eu fazia outro doutorado, fazia um doutorado em filosofia na época, ligado à filosofia da história, a outras coisas que me interessam bastante também, que de vez em quando eu me aventuro. Eu ainda vou terminar essa tese um dia, se for possível. E aí eu estava num dojo de artes marciais que eu frequento, e aí eu tinha um colega que ele estava comentando que alguns documentos haviam se perdido, que ele tinha entrado numa deep web da vida
e tinha conseguido os atestado de óbito, né? Não é exatamente atestado de óbito, é autópsia. Ele tinha conseguido as autópsias das pessoas que foram mortas pela Shindori-mei. E ele tinha, pelas fotos, visto um monte de cortes que indicavam a feitura feita por um katana, por um shinken, né? Por uma espada samurai. Então, que houve, na verdade, conflitos mesmo, houve disputa ali, um clinch de espadas mesmo, né? Uma disputa entre neo-samurais, por assim dizer, em solo brasileiro. E ele disse que estava atrás desses documentos, e aí ele não salvou na nuvem, não salvou no drive dele, ele acabou perdendo esses documentos. Eu falei, cara, mas que coisa louca. E eu já era professor de História do Brasil naquela época, e eu nunca tinha ouvido falar disso, né? A gente dá aula de História do Brasil e pouco ouve falar, né, sobre esse episódio. A gente pouco ouve falar sobre a importância dos japoneses na economia paulista, e não só paulista, né, na economia goiana também. Né, grande parte da agricultura de Nerópolis e de Anápolis, por exemplo, deve muito à presença de japoneses. E a gente sabe pouco, a gente lida com história local, com história regional e com história do Brasil, e pouco sabe sobre a presença dos japoneses. Quem dirá, então, uma coisa muito densa e tensa assim. E aí esse colega meu comentou, né, sobre o caso Shindori-mei, me explicou brevemente, e aí eu fiquei louco, né, eu fui atrás na internet para pesquisar a respeito. E aí eu descobri um livro de um autor chamado Fernando Moraes, que é um jornalista, ele não é historiador, né, é muito importante a gente frisar isso. Ele escreveu também o Chateau, que é a biografia do Chateaubriand, e também foi um dos roteiristas do filme Olga, né? Eu acho que ele até escreveu um livro sobre Olga também. Então, assim, já era alguém muito conhecido no nosso meio, né? É um Laurentino Gomes antes do Laurentino Gomes, mais ou menos assim, né? Então, escreve muito bem, tem uma linguagem muito fluida, mas não é historiador, né? E aí eu peguei o livro dele para ler e fiquei, assim, li em 3 dias. E no mesmo dia que eu terminei, eu descobri que a Globo tinha lançado um filme chamado Corações Sujos. E aí eu fui assistir o filme também. E eu fiquei muito maravilhado com a história. Eu falei, nossa, mas que coisa interessante, né? E no mesmo dia eu cheguei, no dia seguinte eu fui treinar no meu dojo, cheguei no meu sensei e contei para ele, né? Falei, nossa, li um livro, assisti um filme, e os eventos se passam ali numa região de São Paulo, muito próxima a que o mestre do senhor, né, o seu pai, que te criou, né, adotivamente, morou. E ele falou assim: eu vou te contar essa história verdadeira. Esse homem não sabe de nada. Eita. Ele soube o que quiseram contar para ele. E aí foi muito interessante, porque eu estava com o livro em mãos. Ele pegou o livro e o livro tem uma foto. E aí ele apontou para uma foto e falou assim: esse aqui é meu pai. Se você quiser, eu te conto essa história. Na minha perspectiva do que eu ouvi quando eu era criança. Só que você vai ter que fazer jus a essa história. Aí na hora eu falei: peraí, não é todo dia que cai uma dádiva de fonte dessa, né? Sim. Eu preciso abandonar essa coisa de filosofia da história que só excita alemão do século XIX e deixa eu mexer com essa... e deixa eu mexer com isso que caiu no meu colo, né? Eu vou Bênçãos de trabalhar isso. Heródoto. Não teve como. E aí eu fui escrever um projeto. Foi coisa assim, eu lembro que foi em setembro. Em outubro já era seletiva para o doutorado. Na época eu não era doutor, né? Estava fazendo um doutorado ainda. Prestei a seletiva, fui aprovado na seletiva, na época para ser orientado pelo saudoso professor Noé, e abandonei a filosofia. Eu falei assim, eu quero me dedicar a isso aqui, porque isso aqui me tem um grande potencial. E foi muito interessante, porque eu não tomei o testemunho do meu sensei como fonte, porque havia muitas questões assim pessoais, muitas questões que envolveria o que a juventude hoje chama de exposed, né? Então, eu optei por tomar o testemunho dele muito mais como uma indicação, muito mais como pistas, né? Do tipo, olha, vai ali, conversa com fulano de tal. Isso foi uma coisa importante para eu chegar na comunidade japonesa. Então, para chegar nos arquivos, para chegar em algumas famílias, chegar com um rosário budista, me anunciando com o nome japonês que eu tenho herdado, né? Falando um pouco do Nihongo, falando um pouco do japonês, foi muito importante para gerar essa ponte, para que as pessoas não me vissem um novo Fernando Moraes. E aí eu tive um grande problema, porque o meu nome é Diego Moraes. No... E aí eu chegava Sobrinho e me do apresentava dito. como Diego Moraes, e o povo já falava, você
filho ou parente do Fernando Moraes, aí eu tinha que dizer que não. Tanto que chegou numa época que eu me anunciava com o meu nome samurai, né, com o nome que eu tenho da minha arte marcial, para poder favorecer o contato, né? E aí eu tinha as portas mais abertas nesse sentido. Mas assim, eu quis contar essa história assim, porque eu cheguei nesse objeto de uma forma muito sui generis, e aí eu pude realmente entender que falar sobre a Shindorimei é uma coisa muito complexa e muito heterogênea, no sentido que houveram várias Shindorimeis dentro da mesma Shindorimei. Então houve dissensão, houve disputa de narrativa, houve ruptura, houve racha, houve, e esse é um ponto de um trabalho que eu pretendo lançar nos próximos anos, quando, enfim, acredito que todos envolvidos no processo já teriam falecido. Então é um trabalho que eu pretendo apresentar daqui uns 10 anos, talvez. Ainda há pessoas vivas, eu gostaria de esperar a passagem deles, que é o movimento dos Katakyu-Uchi, que são as vinganças familiares, tipo as vendetas, que ocorrem depois da guerra, que aí contra-milícias são formadas para combater as milícias que ainda sobraram. E nós tivemos dezenas de milícias semelhantes a Shindorimei. Então, a dissolução da Shindorimei e a prisão dos seus principais agentes não acabou com o fratricídio dentro das colônias. Eu não tenho mais um proto-genocídio como eu tinha, mas eu continuo tendo guerra no interior das colônias. Isso só vai se finalizar e só vai findar com a morte dos últimos remanescentes da Shindorimei, assassinados por milícias que vão se formar no interior da colônia por militares fugitivos de guerra, sabe? Então a história é muito mais complexa e envolve assim pensar a Shindorimei como algo extremamente complexo do ponto de vista das ideias, da sua formação cultural, das suas motivações, inclusive psíquicas. Por isso que reduzir a Shindorimei a terrorismo, eu acho que empobrece muito o entendimento da Shindorimei. E aí a gente pode cair no reducionismo, a gente pode cair na caracterização, na generalização que o Fernando Moraes faz na sua obra, de que é pensar o seguinte: existia japoneses do bem e japoneses do mal. Existia japonês do bem assimilado, alguns deles morreram, e existiam japoneses do mal, que eram japoneses ignorantes, que acreditavam na vitória do Japão e que queriam matar todo mundo, e não necessariamente, sabe? Por isso que o termo terrorismo, ele se associa às ações da Shindorimei, mas não reduz ela, não resume a ópera quando a gente fala dela mesma, tá? Perfeito. E aí, dizendo de modo mais objetivo, para os nossos ouvintes sacarem o que aconteceu, primeiro, né, o termo Shindorimei pode ser traduzido, é uma tradução aproximada, por Liga do Caminho dos Súditos. Essa é a tradução para Shindorimei. A Shindo, né, como a gente chama de forma simplificada, ela se tratou de uma organização paramilitar de origem nipônica, uma milícia, né, que se formou no interior do estado de São Paulo no período do pós-guerra. Essa milícia, né, ela agia, né, no sentido obtuso de preservar o verdadeiro espírito nipônico, o que eles chamavam de Yamato Damashi, combatendo aquilo que eles nomeavam de falsa propaganda inimiga, ou seja, a aceitação por parte dos membros da colônia na suposta rendição do Japão na Segunda Grande Guerra Mundial. Eu vou até falar disso, que eu acho que é muito importante, para vocês verem que os caras não tiraram isso do nada, né? E é interessante que para esses japoneses, quem acreditava que o Japão perdeu a guerra não merecia ser chamado de japonês. E aí padeciam da própria vida. A única forma de redenção era se reconhecer como traidor e morrendo. Caraca, sendo assassinado ou se auto-imolando. Isso é uma coisa muito interessante, né? E aí, na minha tese, eu trabalho algumas questões bem pontuais, assim, do porquê dessa crença. Eu chamo na minha tese de fator samurai, que é um processo de idealização de uma figura fabulada. Acho muito interessante a maneira como a gente pensa o samurai, né? Sempre como sujeito honrado, disciplinado, que protege o seu feudo. E nada, existiram samurais, como existiram Japões, né? Vamos colocar assim no plural. É igual quando a gente pensa no cavaleiro cruzado. Não é porque ele era cristão e defendia uma suposta fé calcada no amor e na caridade que ele era um sujeito benevolente, justo e nobre. Tal qual, né? Grande parte da população brasileira hoje
que coloca Deus acima de tudo, pátria não sei onde. Então, existiam samurais, como existiam japões. A coisa ela é muito multifacetada, a coisa ela é muito plural. Mas se criou uma idealização do que seja o verdadeiro samurai. E, em certa medida, esses japoneses que estão aqui compram essa ideia de um súdito ideal, que é um samurai do século XX. E começa, então, a agir como tal. Eu já vou falar disso daqui a pouquinho, mas eu só queria falar sobre um ponto muito interessante, né? Eu lembro uma vez que eu estava falando da minha tese, e aí uma pessoa da plateia falou assim, né? Ah, mas por que os japoneses acreditavam nisso? Como que os japoneses acreditavam que o Japão havia vencido uma guerra, se todo o noticiário, se toda a imprensa daquela época já afirmava o contrário, né? E aí, assim, isso já tem um tempo, isso foi por volta de 2015, eu fico imaginando nos dias de hoje se essa pessoa faria a mesma pergunta, né? Com tanta informação que a gente tem aí, tem gente que ainda está defendendo remédio para piolho. Então, não é o excesso de informação que vai fazer com que o sujeito pense uma coisa ou outra. Mas em relação ao caso japonês, é uma situação mais sui generis. Porque tem uma coisa muito curiosa. Em 2000 anos de história, o Japão nunca perdeu uma guerra. Ele nunca havia perdido uma guerra. Ele perdeu batalhas importantes. Ele quase foi invadido pelos mongóis. E aqui cabe um parêntese, Thiago, eu não sei se a gente está com tempo, ainda tem mais uma pergunta. Na época da invasão mongol, quando se chegou no Japão, o Japão ainda não era o Japão dos samurais. O Japão ainda não era uma potência militar, tal qual a gente vai conhecer depois no período shogunal. Então, grande parte dos japoneses combatiam com arco cerimonial, né? Ficava um exército do outro lado do campo, eles daqui, e aí quem tombasse mais soldados no arco e flecha vencia a guerra. Eram coisas absurdas assim, né? E chegaram os mongóis, né? Com 2 metros de altura, com aquelas espadas gigantescas, né? E começaram a varrer os japoneses, né? Que estavam ali à beira-praia. Os japoneses desesperaram, né? E fugiram para as montanhas, literalmente, né? Run to the hills, assim, né? De fazer inveja ao Iron Maiden. E aí eles saíram correndo para as montanhas, os mongóis falaram assim, velho, a gente está cansado, vamos voltar para os navios, né? E aí amanhã a gente termina de passar os japoneses, né? Por dizer, e eles voltam para o navio, e os japoneses fogem para as montanhas. E ao chegar nas montanhas, eles começam a fazer uma série de orações, oferendas, né? De ritos, para o deus Suzano, que era o deus dos mares. Bom, e a gente sabe que aquela região da Ásia é eventualmente afetada por tufões, né, por maremotos, por ciclones, né, por aquilo que os japoneses chamavam de kamikaze e tsunami. E nesse dia em específico bateu um tufão kamikaze que varreu a frota mongol, né, das praias japonesas. Bom, o que o japonês pensou nessa hora? Nós somos ungidos pelos deuses. Sim. Aí você vai falar para um japonês desse que ele não é abençoado, que os deuses não estão a seu favor. Aí você imagina um império que em 2000 anos de história nunca perdeu uma guerra, num contexto muito específico, entre aspas, abençoado pelos deuses, em que o imperador encarna a figura do descendente direto da deusa Sol, de Amaterasu ou Mikami. Ora, o Japão iria perder a guerra? Não iria, nunca. E aí tem uma coisa mais agravante do campo da informação. Lembra que a partir de 38, muita coisa começa a acontecer com a colônia japonesa. E uma delas, eles estão proibidos de ler jornais. Eles estão proibidos de ouvir rádio. Então veja, qual era o veículo de informação? Jornal e rádio. Os caras não ouvem jornal e rádio. A última notícia que eles tiveram foi de mais ou menos 37 e sabia que o exército imperial japonês estava varrendo geral. Desde 1924, quando começa essa ascensão imperialista de fato japonesa, parte da Ásia já está sendo varrida pelo Império Japonês. Então, chegar em 1945 e dizer o seguinte, olha, japonês, o Japão perdeu a guerra. Impossível. Impossível. Um Deus não perderia. Uma nação como a nossa não perderia. Então, assim, antes de acusar o japonês negacionista de ingênuo ou mau caráter, ou qualquer outro significante que a gente atribua, é importante a gente compreender essa historicidade. Que essa não é uma ideia, esse não é, entre aspas, um negacionismo que surgiu há pouco tempo. É algo de uma ordem muito mais profunda, que mexe, sim, com o psiquismo nipônico, sobretudo naquele contexto de isolacionismo.
Por isso que eu falo que a Shindorime é um sintoma. Ela é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente um grupo de japoneses que ficou de mimimi, negacionista e resolveu matar quem não acreditava na cloroquina deles, entendeu? É um tanto quanto diferente o processo. Mas aí só voltando, o Thiago, a essa questão do fator samurai, como eu coloquei na minha tese, né? Uma coisa assim que foi depreendido da minha pesquisa é que milícias como a Shindorime, e novamente nós tivemos dezenas de milícias, para ser bem preciso, nós tivemos 14 milícias registradas e tivemos pelo menos umas 5 milícias que não foram registradas, que a gente chama de contramilícias, que apareceram posteriormente. Essas milícias, a princípio, elas não surgiram como milícias, elas surgiram como associações beneficentes para ajudar japoneses ali, como se fosse aquilo que a gente chama na história econômica japonesa de zaibatsu, e depois passa a ser chamado de keiretsu, né? Que são pequenos conglomerados econômicos, como a gente tem até os dias de uma mistura ali de industrialismo com yakuza, né? E coisas do gênero. Então, naquele momento ali, você tem associações de finalidade econômica, de ajuda mútua. Depois, essas associações vão se transformar em associações preservacionistas. E só ao fim, por volta de 1943, final de 43, é que nós temos a formação direta de milícias. Aí a gente tem formação mesmo, corpo militar, né, de instrução de arte marcial, de técnicas de envenenamento, de espionagem, e uma série de coisas nesse sentido. Então, a Shindorime, ela não começa milícia, ela se torna milícia. Isso é uma coisa muito importante de considerar. Bom, mas do que foi depreendido, né, na minha pesquisa dessas milícias, é importante dizer que, do ponto de vista ideológico, elas se orientavam a partir de dois prismas, de duas matrizes. A primeira, a religião shintoísta, né? Sobretudo a apropriação e ressignificação imperial. A ideia de que o imperador é uma divindade. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque aí você já deve imaginar que aqueles japoneses que aqui estavam, que haviam se convertido ao catolicismo, eles já não tomavam isso como uma verdade prenhe, né? Uma vez que para eles só há uma divindade. O imperador é, no máximo, um chefe de Estado. Então, fundamentalmente, quem fazia parte dessas milícias acreditavam sim na divindade do imperador. Isso é uma coisa tão forte, Thiago, que você deve saber disso, que uma das exigências das forças de ocupação no Japão, uma das exigências das forças americanas de ocupação no Japão, foi justamente obrigar o imperador Hirohito a vir a público, coisa que o imperador nunca havia feito na história, falar diretamente aos súditos. Tá aí mais um motivo de desconfiança, poderia ser fake, poderia ser uma... E lembrando que as transmissões de rádio eram muito precárias naquela época, podia ser qualquer outra pessoa falando pelo imperador. Então, as forças americanas de ocupação obrigaram o imperador a vir a público e dizer que ele não era um deus. Caraca. E que o que estabelecia os laços não era a divindade. Embora o texto que ele recita é um texto muito ambíguo. Tá? Na minha tese, eu faço uma análise do discurso do imperador e você percebe que ele é cheio de ambiguidades. E a hora que eu fiz a análise dele traduzido para o inglês, dele traduzido para o português e dele em japonês, né? Então, assim, para ver se não era um problema de tradução. E não, ele é ambíguo. E olha que a língua japonesa permite pouca ambiguidade, e ele é um texto ambíguo. Você vê que até ali o imperador estava pregando uma pecinha nos japoneses, né? Mas, enfim, então o imperador vem à tona para falar, olha, eu não sou um deus, tá tudo ok. Porque já havia um levante muito forte no Japão que estava mobilizando um suicídio coletivo. Porque era isso, se o imperador perder a guerra, não faz sentido ser mais japonês. Então eu preciso morrer. Então olha só que então os Estados Unidos temendo, né? Já se tem ali uma avaliação dos efeitos de Hiroshima e Nagasaki, mesmo 6 meses depois, já se tem uma avaliação dos impactos políticos para a nação americana. Um suicídio em massa, então, seria um problema muito sério, né? Então era preciso intervir nesse sentido. Só que aqui no Brasil as pessoas não estão sabendo disso direito. Então, assim, só voltando ao ponto, a ideia da religião shintoísta é muito forte nessas milícias. E depois o Bushido, que é o código de ética samurai. Novamente, bastante idealizado, nem todo samurai seguiu o mesmo Bushido. A ideia de honra, de dever filial, de piedade, de justiça para um samurai de Aizo era completamente diferente de um samurai de Edo. Só que aí se criou uma concepção unitária, uma concepção hegemônica de um Bushido, a partir dessa figura de um samurai idealizado, dizendo, olha, todos nós,
sendo ou não descendentes de famílias samurais, temos no espírito, na alma japonesa, o ímpeto guerreiro. Devemos então seguir a religião Shinto e o código de ética um dia atribuído aos samurais, os verdadeiros e únicos japoneses. Então essas milícias, elas eram orientadas por esses dois itinerários axiológicos, né? Essas duas matrizes de valor, por assim dizer. E isso faz sentido, Thiago, porque grande parte dos líderes dessas milícias eram justamente o quê? Ex-militares. Justamente ex-militares que vieram fugidos, que desertaram, ou então que, enfim, né, o pau estava cantando lá, tinha que vir para cá, né? Muitos destes mesmos, eles pertenceram ao exército imperial japonês. Estavam aqui, alguns desses, inclusive, como espiões. Foram mandados para cá como imigrantes, mas na condição de espiões. Então isso é uma coisa muito, muito interessante, porque entre esses mesmos caras, né, ou entre os chamados Tokotai, Tokotai era o braço armado da milícia, eram os bucha de canhão, geralmente jovens, que eram recrutados, geralmente jovens que não vinham de família samurai. Então era mais ou menos assim, olha meu filho, você quer virar samurai de alma? Então você tem que prestar um sacrifício, né? Para você entrar na ordem, você precisa provar o seu valor, né? Então você pode provar que você é uma reencarnação de um samurai se você cometer um ato como esse. Então eles recrutavam diversos jovens para formar aquilo que era chamado de Tokotai, que era o braço armado da milícia, né? Então se ensinava os valores desse Bushido travestido, se ensinava a arte marcial, tanto combate armado como combate desarmado, né? Então tudo isso era ali instrumentalizado para esse braço armado, para que aquilo fosse, para que se desse continuidade, né? Aquela mentalidade guerreira tão necessária a uma contraposição militar como o pessoal aqui estava tentando fazer, né? Como estava tentando colocar aqui. Então, assim, é muito interessante porque, como eu disse para você, se essas diversas milícias barra associações eram formadas por muitos militares, eram formados por jovens que eram instrumentalizados numa cultura militar, e já que eu disse a você que não é uniforme, não é homogêneo, eu tenho Bushidos, eu tenho culturas samurais, eu tenho Japões aqui, no máximo plural que a língua portuguesa nos permite, é óbvio que havia dissensões nesses meios. É óbvio, novamente, que a ideia de ação terrorista variava. Havia gente que falava assim, olha, a gente no máximo vai queimar plantação de hortelã, mas a gente não vai assassinar nossos patrícios. Então, assim, mesmo dentro dessas milícias que eram orientadas aí pelo shintoísmo e pelo Bushido, ainda dessas não havia homogeneidade. Ainda nessas não havia uma predominância de um discurso, a não ser a de que é preciso sustentar a condição de ser japonês, que é defender a nação e o imperador a qualquer custo. Uma história bem complexa, cheia de nuances. Partindo então para a nossa última pergunta, da pauta, que eu já bolei uma aqui na cabeça. Na sua pesquisa para a tese de doutorado, você trabalhou com fontes primárias, como processos judiciais, arquivos do Estado de São Paulo, e fontes audiovisuais, como documentários e entrevistas sobre o caso Shindo Remei. A partir dessas fontes audiovisuais, o que você tem a nos dizer sobre as relações entre memória e trauma? Um assunto longo, assim. Pergunta simples. Nossa, mais 2 horas dá para a gente explorar. Aconteceu uma coisa curiosa, Thiago, até me permitir contar aqui, né? A minha tese foi uma tese muito extensa, assim. Uma vez que eu tive até uma curiosidade bem obsessiva, assim, de ver o número de páginas das teses do Departamento de História, né, da Faculdade de História aqui da UFG. Eu fiz isso e comparei com a tua, fiquei com medo. A minha foi a maior da história da galáxia até hoje. Não significa maior em termos de qualidade, né? Mas em termos de número de páginas, assim. Foram aproximadamente 600 páginas de tese, né? E aí, para ser bem sincero, eu julgo que eu não cheguei na metade da questão. Assim, primeiro porque o recorte foi muito grande, né? Eu trabalhei aí com 100 anos de história, né? Então eu fui de 1968 até 1956. Então foi muita coisa que eu trabalhei, né? Então justificava, né, ser uma tese muito extensa. E também foi a primeira tese, de fato, sobre o caso Shindorimei. Então pressupunha poder atravessar muita fonte, poder atravessar muita coisa nesse sentido, né? E aí eu me recordo que um dia eu cheguei no Noé, meu ex-orientador, né? Falo dele com muita emoção, assim.
E aí eu cheguei nele e falei assim, Noé, eu estava prestes a qualificar, né? E já estava com 450 páginas, uma coisa assim. Prestes a qualificar, e virei para ele e falei assim, Noé, eu estou com muito medo, porque eu acho que eu não tenho uma tese. E acho que eu não vou dar conta de terminar. Maluco. E aí ele virou para mim e falou assim, eu guardei isso até hoje. Ele falou assim, Diego, engraçado que eu sempre achei interessante que ele me chamava de Dieguinho, né? E quem me conhece sabe que eu estou muito longe desses diminutivos. A única coisa diminuta é a minha autoestima, né? Porque eu sou bem grande mesmo, do ponto de vista de pouso. E aí ele sempre me chamava de Dieguinho, né? Aí ele falou assim, Dieguinho, tese, a gente não termina. A gente desiste dizendo que é descanso temporário. Então, deixa para você voltar com isso num pós-doc, que aí você vai ter material muito extenso, né? E aí eu fiz isso, né? Eu descansei no momento da tese, falei, olha, aqui basta, né? Já dá para eu encerrar. Falei, não, depois eu volto com o pós-doc. E aí no ano seguinte eu escrevi um projeto de pós-doc para poder dar sequência ao trabalho, sob a supervisão do Noé, mas aí foi quando houve o adoecimento dele, posteriormente, né? Alguns anos depois, o seu falecimento. E aí eu acabei tendo que desenvolver esse pós-doc com o professor Gianni, da Faculdade de História, né? Um grande amigo, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é alguém que estuda sobre história e memória da imigração italiana Já no gravou com Brasil. a gente também. Ah, maravilha, né? Um abraço para o Gianni, é uma pessoa muito querida. E aí eu acabei desenvolvendo um pós-doc sob a supervisão dele, e aí gerou um livro, esse pós-doc. Na verdade, gerou uma coletânea de textos, e aí tem um artigo enorme de 50 páginas, que seria aí a conclusão da tese, né? E aí a gente pôde lançar esse livro agora no começo do ano, chamado Diálogos entre Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. E aí um dos artigos é justamente o meu trabalho de pós-doc. Então, assim, eu estou tratando isso com vocês porque na época, né, da construção da tese, eu fiquei muito assim, com o que eu vou trabalhar de fonte, né? E a princípio, o professor Noé, eu achei muito interessante, porque quando a gente se reuniu pela primeira vez, ele me falou assim, olha, Diego, eu não sei nada sobre imigração japonesa, eu não sei nada sobre Japão, né? Mas eu estudo sobre história, a relação entre história e memória. E acho que pelas fontes que pelas referências que você colocou aqui no teu projeto, a gente pode fazer um interessante projeto de história oral. E acho que eu posso te ajudar nesse sentido. Então, vamos trabalhar com isso. Eu falei, não, tudo bem, Noé, mas aí ele me disse assim, olha, só que vamos fazer o seguinte, vamos criar um capítulo de contextualização, até para você me dizer, até para eu poder entender como é que foi a chegada dos japoneses aqui, como é que se deu as primeiras relações, para a gente poder partir diretamente para a história oral. Só para eu poder também entender, né, como é que se deu tudo isso aí. E aí, Thiago, eu comecei a fazer a pesquisa, comecei a escrever e tudo mais, e vi que aquilo dava um caminhão de coisa, que eu precisava ir regredindo, até chegar na restauração Meiji, para poder entender o fluxo imigratório, depois entender como é que se deram as primeiras agruras no processo imigratório. Aí já entrou eugenia, branqueamento populacional, Estado Novo, foi entrando muita coisa. E aí é uma coisa bastante interessante, porque assim, principalmente a primeira parte da minha tese. Minha tese ela é dividida em dois blocos, assim, né? O recorte temporal, como eu disse para você, ela foi muito extensa. Então, assim, a cada etapa, sei lá, 10 anos, questões iam surgindo, precisavam ser debatidas. E eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu ainda era aluno do Carlos Oiti, numa especialização que eu fiz em História Cultural, eu lembro que teve uma pergunta em sala que falava assim, Oiti, qual a diferença objetiva entre fonte primária e fonte secundária? E eu me recordo dele virar e falar assim, esquece esse debate, daquele jeito dele, né? Fumando um cigarro, olhando para a janela, esquece esse debate. Foca no Dominique Lacapra, segundo o qual o que define se uma fonte ela é primária ou secundária é a natureza da pergunta que você direciona para o objeto. Então, preocupa com isso. Isso ficou muito na minha cabeça, né? Embora naquele contexto eu tenha acabado mexendo com filosofia da história, isso não foi uma coisa que me pegou tanto, mas na hora da tese isso me pegou, assim, cara, dependendo da pergunta que eu estou fazendo, das hipóteses que estão sendo geradas e precisam ser validadas pelo exercício científico aqui, as fontes serão de uma ordem, serão de uma natureza. Então eu passei por diversas fontes
passei por fontes jornalísticas, trabalhando com impressos da época, trabalhei com arquivos, com inquéritos policiais, fui no arquivo, trabalhei com anuários estatísticos do IBGE. Então, assim, foi um trabalho bastante rico nesse sentido exploratório da fonte, né? Porque cada etapa acabava exigindo um trato de fonte muito sui generis. Aí foi interessante, porque quando eu estava na qualificação, ainda faltava, acho que umas 2 sessões do último capítulo, né? E era justamente as sessões que eu ia entrar com história oral. Eu já tinha feito algumas entrevistas informais. Como assim entrevistas informais? O japonês, o descendente japonês, ele é muito auspicioso, assim. Eu cheguei para conversar com alguns japoneses, né, descendentes, e eu falava do meu objeto e nem todos gostavam de falar a respeito. Isso é muito importante frisar. Inclusive, posso contar uma história? Eu tenho um tempo? Pode. Eu me recordo, logo no início das primeiras entrevistas, assim, eu fui no Museu da Imigração, no Bunker, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, né? E aí eu cheguei, tinha um guichezinho, tinha uma senhora de uns... já devia ser bem idosa, assim, de uns, sei lá, uns 94 anos, talvez. E aí ela estava no guichê, eu cheguei para conversar com ela, e aí eu já cheguei assim, né, usando todo o japonês que eu tinha aprendido no Kaikan, né, aquela coisa bem precária, né? Já cheguei mandando um Ohayou Gozaimasu ali para tentar criar uma relação de intimidade. Aí ela observou, né, assim, minha forma de falar e tal, e começou a falar em português, né? Ela não falou em japonês. E aí foi interessante, porque ela tentando falar em português e eu tentando falar em japonês. A conversa se deu mais ou menos nesse sentido. E eu falei para ela que eu era um historiador, né, que eu estava ali fazendo um trabalho sobre imigração japonesa, e ela ficou super empolgada. Nossa, muito bom o gaidin, né, uma pessoa que não é descendente de japonesa ou japonesa, né? Que bom o gaidin querer estudar sobre a nossa história. Não, eu vou te ajudar demais. Ela era uma arquivista, né, ela era uma bibliotecária, melhor dizendo. Tá aqui. Ela começou a pegar um monte de livros, assim, colocar na mesa. Você vai ler isso, você vai ler aquilo, tá aqui, foi só descendo. E eu pensando, ela vai me dar esses livros todos, né? Conversa, né? Ela estava me vendendo. E aí, bom, eu tinha bolsa, né? Eu tinha que gastar a bolsa Pix, né? Que é uma bolsa ao servidor do Instituto Federal. Então eu tinha que gastar com aquilo, né? Então eu falei, não, pode colocar na conta. Tudo que aquela senhora me ofereceu, eu fui comprando, né? Grande parte do meu acervo veio dessa época aí. E aí, na hora que eu terminei lá de terminar a conversa, fazer a compra e tal, deixei de lado os livros, isso era 3 horas da tarde. Aí ela virou para mim e falou assim, mas meu filho, qual que é o seu foco mesmo? Assim, o que você quer estudar sobre imigração? Aí eu falei, eu quero saber como é que se deu o processo de imigração mesmo, porque eu me interesso muito pelos anos 40 ali, como é que se deu. Foi justamente a época que eu cheguei. Aí eu falei, como é que foi a sua chegada? Eu falei, brevemente. Ela falou, não, eu cheguei ali na hospedaria dos imigrantes, no bairro do Brás, né? Aí de lá a gente já foi para Santos, e de Santos eu fui para Tupã. De Tupã eu fui para Bastos, depois eu fui para Mogi das Cruzes, aí eu fui para Londrina, e depois eu voltei para São Paulo e fui morar em Suzano. E só agora, mais recentemente, que eu estou morando em São Paulo, capital. Todas essas cidades, Tiago, que eu acabei de te citar aqui, foram cidades de epicentro dos assassinatos impetrados pela Shindori-mei, justamente nos anos 40. Aí tu pensou, achei minha fonte. Achei. E em Londrina foi o lugar que a galera refugiou. Inclusive vou dar um spoiler. A imigração para Goiás, de japoneses para Nerópolis e Anápolis, estão muito impactados pela fuga de São Paulo. Só que eles não sabem. A geração atual não sabe disso. A segunda geração não sabe exatamente os motivos. Isso é guardado com a primeira geração. Então, se a gente tem gente que imigrou de São Paulo para cá, para essas cidades que eu manifestei, e estiver nos ouvindo agora, né, e pensar, esse gaidin denunciou, foi X9. Porque foi justamente isso que mobilizou grande parte dessas imigrações para o centro-oeste e para o sul. Mas, enfim, aí eu falei, bom, ganhei a fonte, né? Aí virei para ela e falei assim, olha, já que a senhora está me contando desse percurso, eu vou te dizer, eu pesquiso sobre o caso Shindori-mei. A senhora gostaria de falar alguma coisa a respeito? Fui bem grosso até, em certa medida. Não fui grosseiro, mas falei assim de forma mais direta, de forma Papo mais reto. franca. Papo reto, como um samurai espera. Até esperando uma certa ponte. Aí ela virou para mim, não sei do que você está falando. Não. Tira, né? Não sei do que você está falando. Aí ela virou São Paulo.
mês de junho. Ela falou assim, tá calor hoje, né? Acho que tá muito tarde, 3 horas da tarde. Melhor a gente ir embora. E fechou o guichê na minha cara. Caraca. Esse é o papo. Então, assim, é disso. Lidar com fone. Então, assim, com muita gente que eu tive que conversar, pressupõe eu conversar primeiro, a pessoa autorizar o meu entendimento, de eu ter que explicar o que eu entendi, para aquilo poder ser utilizado depois novamente. Ou seja, eu tinha a conversa, ok, agora a gente grava a mesma conversa. Para que Ofício de eles, historiador. entende? Entre outras questões, são várias coisas que eu passei assim. Mas enfim, aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque na qualificação, nessa época eu já tinha começado, né, eu já tinha constituído uma formação na área psicanalítica, e eu estava muito preocupado com a ideia da história oral, muito preocupado com a validade da história oral, por conta dos próprios limites que a teoria, a clínica psicanalítica nos aponta para isso, do ponto de vista metodológico mesmo, né? E eu lembro que na minha qualificação, eu virei na qualificação, eu esqueci de contar isso, que no final da qualificação eu falei assim, eu falei, gente, assim, desculpa perguntar, eu muito ingênuo, né? Eu virei assim, desculpa perguntar, eu estou muito ansioso se eu tenho uma tese. Eu já tinha como mais ou menos confiado na palavra do Noé, e aí eu lembro que um colega, né, que era o Pizarro Noronha, não sei se chegou a ser professor de vocês, ele era professor, é um renascentista com 226 doutorados, ele era professor do PPG. Hoje ele está no Rio Grande do Sul. E eu lembro dele virar e falar assim, Diego, nós temos no mínimo 4 teses de doutorado aqui implícita, Olha aí. sabe? Se você quiser fechar a sua tese hoje com algumas pequenas correções, você já consegue defender uma tese na antropologia, uma tese na história, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito satisfeito, né? E aí eu lembro que eu perguntei, eu fiz sobre a história oral. E aí o próprio Márcio, né, Pizarro, né, que é psicanalista, entre outros auspícios, ele virou para mim e falou assim, se você não quiser mexer com isso, você já garante a sua tese. Não há necessidade. Você já consegue fechar aqui. E eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, eu falei, gente, eu já tenho uma certa resistência em mexer com história oral. E aí, se eu for mexer com história oral, isso vai me dar um trabalhão muito maior do que já está me dando, porque até então eu só tinha as entrevistas preliminares, eu não tinha ainda as entrevistas registradas pelos auspícios da Plataforma Brasil e tudo aquilo que demanda, né, os comitês de ética, né, para pesquisa com história oral. Ainda fiquei pensando, nossa, eu ainda vou gastar mais um ano aqui na tese, né? Se eu for ter que passar por todo o trâmite da história oral. E aí aconteceu uma coisa muito sui generis. Uma das minhas fontes, o senhor Toyokuchi Hidaka, ele havia gravado um testemunho a um documentário chamado Yami no Michi, um documentário feito por um historiador nipodescendente chamado Jorge Okubaro, em que ele pegou pessoas, né, que participaram da Comissão Nacional da Verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das fases da Comissão Nacional da Verdade, ela começa de 46 para frente. Ela não é só uma experiência da ditadura militar, de 64 para cima. Então já se pressupõe falar dos excessos decorrentes do Estado Novo, né? Mas aí, ali já dentro do contexto de Gaspar Dutra para frente, mas assim, pensando os reflexos disso. Então é muito interessante porque o Jorge Alcubara ele fez o que eu queria, o que eu devia ter feito. Ele foi em diversas famílias, foi inclusive no Toyokuchi Hidaka, que é um personagem central, que é o cara que o assassinato que ele empreende é o que vai desmobilizar, vai permitir a investigação e a desmobilização do Shindori Mei, e ele vai ser preso, ele vai ficar 10 anos preso no presídio de Ilha de Anchieta, até que ele sai do presídio, né, e vai levar a vida dele. A colônia expulsa dele, né, então assim, ele não vive mais na colônia japonesa, os próprios familiares dele expulsam ele, e aí ele vai levar uma vida para lá, né, e tal. E aí o Jorge Okubaro consegue fazer uma entrevista com ele, gravar essa entrevista lá na Ilha de Anchieta, consegue pegar ele, levar ele lá para a Ilha de Anchieta, fazer com ele lá o documentário, entrevista as filhas do militar que ele assassina, que vai gerar todo o epicentro, né, de investigação da Shindori Mei, e faz tudo isso num documentário, e publica esse documentário no YouTube. E aí tá lá eu, né, no apagar de luzes da tese, já desistindo de mexer com história oral. Olha aquilo e falo, pronto, né? O Pronto, eu já tenho destino. a fonte, né? Eu já tenho a fonte pronta ali, registrada, documentada, filmada.
E aí houve todo um outro trabalho, né? Porque aí pressupunha, Thiago, ter que lidar com a fonte audiovisual, que demanda um outro tipo de trato, né? Que é diferente de uma fonte impressa, que é diferente de outros tipos de fonte, caráter, digamos aí, textual. Outra pegada, né? É outra pegada. Fui estudar sobre metodologia do audiovisual e tudo mais. E aí surgiu uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe? Esse quarto capítulo da minha tese, especialmente os últimos dois, as últimas duas sessões, eu tenho muito orgulho, porque foi algo que eu me permiti não ser só historiador. Foi um capítulo que eu falei assim, cara, eu vou ser filósofo, eu vou ser psicanalista agora. Eu vou poder manejar essa interdisciplinariedade, essa transdisciplinariedade, essa multidisciplinariedade que a gente convoca nossos alunos em formação, mas que nós mesmos nos recuamos quando vamos empreender um exercício, né, de escrita histórica ou qualquer outro tipo de atravessamento discursivo. E aí foi uma coisa muito interessante, porque aí o que eu fiz, né? Eu tomei as críticas que a psicanálise faz à história oral, quando toma qualquer relato do passado, sobretudo traumático, como uma forma de sobredeterminação psíquica, né? Uma espécie de cena fabulada para dar conta de um registro de rememoração sensível e, na maioria das vezes, recalcado. Então, assim, explicando para o público mais leigo, né? A gente parte do princípio de que há um mito individual do neurótico. Quando a gente recupera a história da nossa infância, a gente está sempre fabulando de alguma maneira. A gente está sempre sobredeterminando, construindo camadas de rememoração para dar conta de episódios bastante sensíveis. Então, quando a gente, por exemplo, vai falar de uma experiência traumática, é muito possível que a gente imprima naquela cena de rememoração situações, sujeitos, ocorrências que de forma fabular ou até mesmo metafórica encobrem um processo muito traumático, um processo muito sensível da consciência. Por isso que eu digo que mexer com história oral é muito complicado, né? Porque você não deixa de lidar com uma certa fabulação do testemunhante. Então eu tomei, né, essa possibilidade de uma sobredeterminação, mas ao invés de eu simplesmente rejeitar o testemunho, eu trabalhei ele com uma outra ordem, como uma espécie de gabarito, como uma espécie de gabarito. E aí que é a hora que a gente precisa utilizar de outras ferramentas. Por exemplo, eu utilizei da análise do discurso, sabe? De tradição bem francesa mesmo. Sim. Lá no Peixot, Foucault, essa galera toda. Porque eu peguei o documentário de 2 horas e transcrevi ele com as pausas, com as reticências, sabe? Com os engasgos, tomando nota com tudo. Então, eu fiz essa transcrição e comecei a aplicar uma análise daquilo como discurso, utilizando de todo aquele repertório que eu já tinha investigado até então na minha tese. Então, havia muita coisa ali que eu já entendia. Comecei a utilizar de alguns recursos da psicanálise. Por exemplo, a hora do bilinguismo. Aconteceu uma coisa muito interessante. As testemunhantes nipodescendentes começavam o seu testemunho em português. Quando chegava numa hora crítica, elas mudavam o idioma. Olha aí, interessante. Um engasgava e a outra mudava o idioma. Isso é uma coisa que a gente só se liga, né, quando a gente é muito atento à gestualidade do corpo. E isso é uma coisa que às vezes pode escapar de um historiador, mas não escapa de um psicanalista, né? A gente bate o olho ali e compreende, né, o que está acontecendo. Então, eu comecei ali a operar uma análise do discurso, sabe? Tomando, né, o que eu já tinha de pesquisa nos documentos, nos impressos, no próprio processo judicial, somando narrativas informais e indiretas, né, como, por exemplo, do meu sensei, dessas outras pessoas que não se autorizaram a ser gravadas, porque aconteceu muito isso. Então, eu fui cruzando, por isso que eu disse, foi uma atuação de gabarito. Eu pegava o testemunho daquelas pessoas e ia contrastando com o que eu vi em outras fontes, com o que eu vi no inquérito policial, com o que eu captei da narrativa indireta de outras pessoas, né? E coisas bem interessantes, assim, essa eu queria falar, porque isso é uma coisa muito importante para nós psicanalistas, né? Que é poder observar o não dito, a gestualidade, a modulação vocal e principalmente o ato falho. Principalmente. Dois desses testemunhantes que foram presos, né, e foram condenados e tal, eles diziam que o seguinte, que eles não foram coagidos pela Shindori-Mei, que eles não foram,
que eles foram por livre e espontânea vontade, que eles eram jovens, né? E que, enfim, cometeram aquele crime, mas eles não foram mandados cometer aquele crime. E que eles fizeram aquilo por arroubo da juventude. Aí você fala, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente tem um inquérito, a gente tem um testemunho dos outros membros e tudo mais. E aí, esse sujeito, na hora, ele está mentindo? Talvez não conscientemente. Talvez ele esteja encobrindo algo que para ele é muito doloroso, que é aceitar a condição de ser assassino. Porque esse cara também passa por um trauma. Sim. Esse cara perdeu a juventude dele, com 18 anos ele assassinou. Ele foi parar num presídio que era um presídio que funcionava como presídio para criminoso comum, como detenção para prisioneiro de guerra e como manicômio também. E esse cara passou 10 anos sendo torturado. Esse cara passou 10 anos padecendo horrores nos campos de concentração. Porque aquele presídio, o presídio de Ilha de Anchieta, era também um campo de concentração, tinha inclusive trabalho forçado. E aí esse cara sai 10 anos depois, volta para casa, a colônia, a família expulsa ele. Ou seja, o que eu estou querendo dizer não é que passar pano, nem nada nesse sentido, é dizer que existe um reflexo traumático sobre esse sujeito também. E vai tentar lidar psiquicamente com esse processo. Nem que seja sobredeterminando, nem que seja lá na frente operando um mecanismo de defesa e de negação. Saca? Dizendo, olha, não fiz parte. Mas aí é aquilo que a gente diz em análise, né? O corpo fala, né? A coisa vem à tona, a tua linguagem te trai. Então tem uma parte que eu acho muito curiosa, que ele dizia o seguinte, olha, eu vou me permitir contar isso aqui. Ele dizia assim, eu não fiz parte dessa ordem de forma alguma. Isso é uma coisa que eu não vi pelo documentário. Isso eu vi pelo contato que eu tive com ele, pessoalmente. Ele tinha um corte numa determinada região do corpo, não vou aqui expor, um pequeno corte num formato muito específico. Esse corte, nesse formato específico, indica que ele participou de um Kirikepan, que é um ritual de iniciação a uma determinada seita de origem samurai. Ou seja, mesmo, por isso que eu te digo que o repertório é muitas vezes importante. É necessário um certo mergulho etnológico para poder fazer determinadas pesquisas. Então, isso é uma coisa muito importante de dizer para quem deseja pesquisar sobre qualquer coisa, né, Tiago? A gente precisa desse mergulho etnológico, né? Não é necessário. Então, eu sabia que ele tinha participado, mas no documentário ele dizia que não. Então, duas coisas poderiam acontecer. Ele realmente estar ali acobertando inconscientemente um processo doloroso, ou está tentando, de alguma forma, acobertar a própria milícia, na expectativa de que aquela milícia existe até os dias de hoje. Olha só que coisa interessante. Mas aí, como eu disse, o corpo denuncia. Num dado momento do documentário, e eu acho que o Jorge Alcubara ele foi muito safo, para não dizer perverso, que na hora que o documentário está acabando, e eles estão saindo da Ilha de Anchieta de barco, estende-se a bandeira do Japão. Mas não é essa bandeira do Japão de hoje. É a bandeira do Japão do Exército Imperial, que é uma bandeira com um sol de raios, assim, né? Que era a bandeira valorizada pela Shindorimei. E aí, na hora que estende a bandeira, ele levanta para cima e dá um grito, Banzai. Se denunciou. Que é um grito de guerra muito comum dos kamikazes, né? Quando ia cometer um assassinato, mas quando ia cometer lá naquele ato de suposta bravura na guerra, mas era também o que era dito pelos Tokotai, pela milícia armada da Shindorimei, quando faziam uma execução. Então eles levantavam a bandeira, gritavam Banzai e aí executavam o sujeito. Ou seja, naquela hora, automaticamente ele respondeu a uma ordem de comando simbólica. Levanta-se a bandeira do Exército Imperial, ele põe as mãos para cima e diz Banzai. Então, é interessante, porque você começa a trabalhar a fonte numa outra perspectiva. Por isso que eu digo que o atravessamento interdisciplinar ele é muito rico. E aí, quando eu vejo, né, às vezes, o historiador muito calcado, achando que as ferramentas mais próximas da ciência histórica dão conta de determinadas fontes e objetos, bom, pode até dar conta, mas poderia dar muito mais se você se abrisse verdadeiramente para explorar outras metodologias no seu processo, inclusive formativo, né, desde a graduação. Mas aí eu só queria finalizar, Thiago, porque tem uma outra coisa interessante, assim, do Noé, novamente, né? Gostaria de encerrar falando dele. Quando eu comecei o doutorado, o Noé virou para mim e falou assim, você que é filósofo, você poderia passar toda a obra do Paul Ricoeur. Olha a meta que ele me deu. Coisa básica. Toda a obra do Paul Ricoeur. Eu falei, maravilha. Eu tinha lido um texto, que é o clássico, né? Memória e Esquecimento do Paul Ricoeur, já tinha achado muito difícil na graduação. Ele falou assim, você pode passar toda a obra do Paul Ricoeur,
E era passar a obra mesmo. Eu tinha que fazer os fichamentos e ter reunião com ele e discutir com ele. Depois eu descobri que ele não fez isso com orientando nenhum, praticamente. Ou era uma coisa muito pessoal, ele confiava muito em mim. Ou queria me fazer um teste, né? Olha, o sujeito está vindo da filosofia, né? Então vamos ver o que ele dá conta. E eu sei que eu passei a obra do Paul Ricoeur. E aí, quando eu cheguei nesse documentário, que era fundamentalmente para discutir história e memória, ele virou para mim, gente, eu não esqueço até hoje, ele falou assim, Dieguinho, esquece o Paul Ricoeur. Ah, meu Deus do céu. Como assim, gente? Eu tô quase tatuando o Paul Ricoeur do lado do Freud e da Hannah Arendt. Como é que eu faço uma coisa dessa? Eu falei assim, descobri uma autora chamada Aleda Asman. Ela tem uma obra maravilhosa chamada Espaço de Recordação. E ela trabalha com um conceito chamado lugares de memória. Lê essa obra, trabalha com esse conceito, que você vai poder fazer um excelente trabalho para discutir justamente a presença, eu já tinha contado para ele do documentário e da narrativa do Toyokut Hidaka, principalmente a presença dessa fonte sua num lugar de memória, que é o presídio da Ilha de Anchieta, e vocês poderem discutir até uma relação de memória e patrimônio, o quanto isso evoca categorias sensíveis de rememoração. E, cara, eu confesso para vocês, assim, foi um divisor de águas, assim. Todo o trabalho, né, de graduação dos meus alunos que trabalham com memória e tudo mais, eu sempre falo, olha, beleza, pode ler os clássicos, tá tudo ok, mas não deixa de passar pela lei da asma, né? E aí depois eu descobri que ela e o marido dela são egiptólogos, né? Olha Então só. passaram por um outro trabalho acadêmico que mais me interessou ainda, porque no Instituto Federal de Goiás eu sou professor de História Antiga, para você ver como eu sou uma fraude, né? Então eu acabo dando aula de História Antiga, que eu adoro, né? Eu gosto muito, assim, tenho muita deferência, assim. Mas aí foi uma coisa mais interessante, porque aí as minhas aulas de Egito acabam sendo dadas em cima da lei da asma. E quando o aluno tem aula comigo lá na frente de teoria ou de filosofia da história, ou vai pegar alguma orientação que envolve a categoria da memória, eu falo, lembra da lei da asma das pirâmides? Agora é a lei da asma da memória. E aí eu Massa. acabo trabalhando essa obra que eu acho interessantíssima. Agora, minha pergunta fora da pauta, eu percebi que, me corrija se eu estiver errado, nos últimos anos você se enveredou mais pela psicanálise. Foi estimulado pela pesquisa do doutorado ou já vinha de antes isso, esse interesse? Pois é, uma coisa muito interessante. Hoje, assim, eu tento construir o meu trabalho e eu tenho muita dificuldade, assim, às vezes, porque muitas vezes, assim, eu escrevo um artigo, né, eu fico me perguntando, e aí, eu vou publicar numa revista de filosofia, numa revista de história, numa revista de psicanálise, se eu vou mandar para uma revista interdisciplinar, eu fico preocupado se essa revista não tem uma boa pontuação, e geralmente elas não têm uma boa pontuação de qualis, então eu sempre fico nesse drama, mas felizmente para todas que eu mandei até hoje deu tudo certo, assim, não tive rejeição. O ponto, cara, é que eu não vejo essas áreas isoladas, assim. Por mais que eu tenha alguns trabalhos bem teóricos em cima da teoria da clínica psicanalítica, alguns trabalhos bem conceituais, né, de abordagem bem filosófica, hoje a minha grande preocupação é num processo interseccional metodológico. É justamente isso que eu fiz no capítulo final da minha tese, sabe? Poder cruzar, poder interseccionar essas áreas enquanto perspectivas metodológicas, sabe? Então, por exemplo, mais recentemente, eu estou participando de uma coletânea que está estudando o autoritarismo brasileiro e a gente está lidando com transgeracionalidade do trauma. Esse é um debate filosófico, porque pressupõe discutir a categoria do trauma, pressupõe discutir o que é a categoria do ressentimento, tudo isso tem a ver com uma abordagem conceitual filosófica. Mas eu faço isso à luz de uma fonte, e eu preciso historicizar essa fonte. Eu preciso historicizar esse evento do qual esse discurso circula. E aí a teoria, a clínica psicanalítica me ajuda nesse processo hermenêutico, nesse processo de captar o não dito, nesse processo de captar o ato falho, e coisas que muitas vezes transcendem o olhar e a perspectiva de um historiador e de um filósofo comum. Nos últimos anos, o meu assim, é uma coisa estranha, porque tem trabalho é um trabalho de filosofia da história de base arenditiana, aí tem um trabalho de transgeracionalidade do trauma, aí tem um trabalho de estética. Então, assim, hoje eu me fio muito mais numa perspectiva interdisciplinar, que entrecruza a ciência histórica, a filosofia e a psicanálise, independentemente do objeto, independentemente da fonte. A fonte ou objeto é aquilo que me salta aos olhos naquele momento, né? Então, tem hora que me interessa. Aí, assim, tem uma coisa curiosa, porque meus alunos de PIBIC ou mesmo de TCC, eles me procuram, né?
muito assim, sabendo dessa abertura minha, né? De que não importa o objeto, não importa a fonte, eu abraço aquilo. Então, eu trabalho com cinema, com futebol, com coisas muitas vezes, assim, religião, com coisas muitas vezes distintas do que eu já vim pesquisando até hoje, mas eu sempre falo para o aluno, olha, a gente vai fazer um atravessamento filosófico, a gente vai trabalhar com uma categoria e um conceito aqui de um filósofo, o nosso trabalho é um trabalho localizado na ciência histórica, porque afinal nós estamos em uma licenciatura em História, então nós vamos lidar com categorias que são fundantes de um texto historiográfico, mas, olha, entra para o meu projeto de ensino chamado Diálogos entre Teoria Social, Filosofia, História e Psicanálise, você entender, né, os conceitos que eu trabalho da clínica e da teoria psicanalítica, e aí sim a gente pode constituir um trabalho. Então, a única exigência que eu faço para o meu aluno é que o trabalho dele seja intermultitransdisciplinar, dependendo do que a fonte e o objeto convoca. A fonte e o objeto é o que ele quiser. E eu tenho essa perspectiva até política, Tiago, para a gente não poder fazer uma academia, não poder fazer uma universidade em que os alunos são meramente reprodutores do guarda-chuva do professor. Então, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, ou talvez com você. Eu lembro que eu particularmente, né, quando eu fui fazer mestrado, eu não tinha tanto interesse assim naquele autor, naquela autora, mas o orientador é o que eu queria, e ele trabalhava só com aquilo. Então, eu fui trabalhar com aquilo. Agradeço demais o professor Adriano Corrêa, um abraço a ele, me introduziu ao pensamento de Hannah Arendt, sou muito grato a ele, em termos pessoais, mas em termos profissionais também. Mas foi muito isso, eu segui o que o cara determinava. E tá tudo ok, não tem nenhum problema em relação a isso, mas eu escolhi ser diferente. Eu escolhi falar o seguinte, olha, a minha propriedade é lidar com essas categorias metodológicas. O objeto e a fonte é sua. Que foi o que o nosso saudoso Noé fez comigo. Não entendo nada de imigração japonesa, mas entendo bem de memória. Bora trabalhar junto. E até porque um dos pressupostos da escola do Zanelli, né, nossa escola mãe de historiografia, é essa interdisciplinaridade mesmo, né? É isso aí. Que no final a gente termina com a dica cultural, que é algum livro, série, filme sobre o tema. Então, eu não indico nenhuma série livre tema que você vai assistir aquilo e vai falar, beleza, eu tenho uma informação fidedigna para poder, por exemplo, trabalhar em sala de aula e tudo mais. Mas eu sempre indico na perspectiva, olha, é importante ter um olhar crítico sobre esta obra, né? Porque há os seus acertos, mas há suas falhas também. A Netflix acabou de lançar um documentário sobre a história dos samurais, que mostra ali o processo de unificação do Japão. Eu acho que é uma série que não faz tanta justiça aos três unificadores, especialmente ao Oda Nobunaga, mas em contrapartida mostra muito isso que eu estou trazendo aqui, que é desse samurai, que é desse japonês plural, que não é esse japonês uniforme, não é esse japonês zen, né? Essa coisa que a gente acabou criando de forma muito estereotipada. Então eu sugiro esta série que tem no Netflix, chamada História dos Samurais, eu acho que vale muito a pena vocês acompanharem. Sugiro a minha tese de doutorado, não vou deixar de fazer um merchan, que eu vou publicá-la agora no final do ano, sobre uma outra perspectiva, se você até me permitir, Thiago. Eu vou dar uma de Laurentino Gomes, olha eu mordendo a língua aqui. Eu estou tirando da minha tese todo o debate teórico, metodológico e deixando só a narrativa. Uma coisa bem... E estou contratando uma amiga minha que é jornalista para ela enxugar o texto, assim, para deixar a coisa bem palatável. Porque nós, historiadores, filósofos, a gente escreve de forma muito rococó, muito rebuscada, né? Às vezes é até necessário, né, ter um certo rigor na escrita, mas essa colega minha, Camila Ligeiro, ela vai fazer esse trabalho de transformar o meu texto numa coisa acessível. Por quê? Porque a discussão já foi feita, o rigor já foi estabelecido, já está publicado lá no diretório de teses e dissertações da Faculdade de História da Biblioteca Central da UFG. Eu preciso de algo que chega no público agora. Então eu devo estar lançando no final do ano em 2 volumes a minha, obviamente muito mais enxuta, né? Porque não tem todo o debate, não tem toda a discussão, só o grosso da narrativa ali. E eu acho que vai ser muito bacana para todo mundo poder ter acesso aí. Então, de imediato, eu indico essa série do Netflix. Eu acho que faz muito sentido. E aí é meio bizarro o que eu vou falar, mas se alguém tiver o domínio em inglês, existe uma série de livros
da Cambridge Companion, né, chamado História do Japão. São 6 volumes, cada volume com quase 1000 páginas. E é de domínio público, vocês conseguem baixar pelo LibGame. Então você pode baixar aí do Sci-Hub, desses lugares aí, que ali nós temos a maior referência sobre história do Japão estabelecida. Inclusive, um dos autores, o Stephen Stumble, ele está presente nesse documentário da Netflix sobre a história dos samurais. Vale muito a pena. Então é isso, chama História do Japão da Cambridge Companion. Está em inglês, mas vale muito a pena vocês poderem ter acesso. A série do Netflix, e é isso. É isso. Diego, valeu demais por aceitar participar do projeto, dessa entrevista. A gente tem pouco episódio de história do Brasil ainda, a gente tem muita história medieval. Muitos do projeto são de história medieval, mas valeu demais. Muito bom saber dessa história dos japoneses aqui, que é uma coisa mesmo que poucos sabem, pouco divulgada. E é um episódio muito rico aqui para nossa coletânea de episódios. Obrigado aí de coração, em nome de toda a algraria, todo o time. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre acompanho, né, o debate de vocês. Assim, eu lembro a primeira vez que eu vi sobre a profissão de historiador, né? Se vale a pena ou não. Isso. E assim, eu assisti, né, o episódio com a dor no coração, porque a gente começa a pensar nossos alunos, né? O que vai sobrar para essa galerinha aí nessa era sem concursos, sem muita expectativa, mas por outro lado, ouvindo o testemunho de pessoas que mesmo nesse contexto estão aí lutando e estão conseguindo seu lugar ao sol, não deixa de ser aí uma coisa que evoca da gente uma necessidade de superação. Então, eu sempre indico, né, para os meus alunos poderem acompanhar assim que sai. Eu estou sempre divulgando, essa semana é sobre história medieval. Semana que vem, possivelmente, novamente sobre história medieval, mas assista. É história medieval, mas mais ouço, né? Vale muito a pena. E é isso, e passando a pandemia, né, eu tiver com mais tempo aí, se precisarem de uma ajuda para outros temas aí, poder contribuir com vocês, podem contar comigo, eu faço. Valeu demais. Vocês aí, fazendo parte da equipe. A gente comentou do professor Gianni, que para quem quer ouvir o episódio com ele, é o de número 28, por uma história das cidades e das oralidades. Então, ouvintes, é isso. Obrigado pela audiência até aqui, pela audição. Se você curte nosso projeto, nos siga nas redes sociais, Ogro Historiador no Facebook e no Instagram. E se você quer que o projeto cresça e pode colaborar financeiramente, nós estamos no Catarse, www.catarse.me/ogrohistoriador. Também temos uma chave Pix, caso você queira contribuir de outro modo, que é ogrohistoriador@gmail.com. Mais uma vez, obrigado ao Diego, a todos os ouvintes e até o próximo episódio.